No passado, uma guerra entre os humanos e criaturas do labirinto durou décadas, e com a vitória da humanidade, os mestres de labirintos libertaram seus prisioneiros de uma guerra após sua derrota, e dentre esses prisioneiros haviam bebês que nasceram dentro do labirinto, e já que suas mães não estavam mais vivas, os bebês foram alimentados com o leite materno dos monstros, e essas crianças possuíam poderes de outro mundo e eram fortes demais para serem consideradas meros humanos. E alguns anos depois, vemos nosso protagonista, que era chamado de bebê da Dungeon. Um grupo de expedição estava explorando o segundo andar da Dungeon, e o prota ficou encarregado de ser o guia deles. Aparentemente, os bebês de Dungeon tinham uma obsessão pelas dungeons em si, e o protagonista era o único que se recusava a chegar perto do labirinto. Inclusive, ele era o único também cujo nível nunca tinha sido revelado, mas logo ele se levanta dizendo que era perigoso demais para eles ficarem ali, e precisavam chegar pelo menos na entrada do segundo andar logo, pedindo para que a garota avisasse aos guardas que evitassem usar armas de fogo. Porém, os guardas pelo visto acabaram não ligando muito pro aviso do nosso protagonista, cujo nome ainda não foi revelado, mas pelas pesquisas que eu fiz é Kim Jin-woo, mas eu vou chamar ele de Kim. De repente, uma besta chifruda frequentemente encontrada no primeiro andar de Geyser aparece, mas ela já estava bem ferida e aproveitando essa possível oportunidade, os guardas se sentiram motivados a finalizar a criatura em si. Eles acabaram ignorando completamente o aviso anterior de Kim e começaram a atirar no monstro, que antes de apagar solta um rugido enorme que chegou a doer as orelhas. E depois disso, eles começaram a se gabar pensando que os monstros do labirinto não eram nada demais, até que eles sentem uma pressão ameaçadora vindo de algum lugar, percebendo que atraíram a atenção dos monstros com o ataque anterior. Infelizmente, eles decidiram lutar, pensando que seria fácil apagar as criaturas como foi apagar a que estava ferida recentemente, e eles estavam apenas interessados na grana que esses monstros em si valiam. Após ver que eles não se importavam, Kim arrasta o restante que não ia lutar para o possível lugar que era mais seguro, e em certo momento uma garota contestava a decisão dele de sair do labirinto, pensando que nosso protagonista não passava de um covarde, e pensa em voltar para o local onde eles estavam, porém acaba ficando assustada quando começa a ouvir os gritos de desespero à distância, e perguntou para Kim se realmente iria deixar os carinhas falecerem ali, que logo responde que se ele tentasse convencê-los, eles estariam mortos agora também. O garoto que estava filmando percebe que algo de errado não estava certo, e se depara com uma gota vermelha em seu sapato repentinamente, e logo ele é pego por um gorila enorme, e infelizmente ele não aguenta a pressão e vira lanchinho de criatura de dungeon. Para piorar ainda mais a situação, um grupo enorme desses monstros que eram chamados de macacos lobos apareceram, pegando o resto das pessoas que estavam ali, mas quando a garota estava prestes a ser deletada da história, Kim ativa seu modo Deus e parte para cima do macaco lobo sem pensar duas vezes, acabando com a criatura com facilidade como se fosse nada. Antes que ela pudesse acabar sendo deletada, ele disse que iria correr no ritmo que se espera de um bebê da dungeon, por isso era para ela se segurar, já que alguns ossos poderiam se quebrar nessa corrida. Já em um local um pouco mais tranquilo, ele pensava que nada iria acontecer com eles ali, e ela começa a chorar se perguntando o motivo de ele ter deixado todos os outros morrerem lá atrás, já que ele parecia forte o bastante para deletar as criaturas, e nosso protagonista responde da maneira mais fria possível, dizendo que foi contratado como um guia e não como um guarda-costas, e ainda acaba com o psicológico da guria, dizendo que foi ela quem contratou um bando de arrogante, que nunca tinha ido ali e ignoraram completamente o aviso dele. Quando ela pergunta o porquê de ele ter salvo sua vida, novamente ele exagera na frieza e diz que quem iria pagá-lo seria ela, por isso ele ainda estava trabalhando. Antes que ele pudesse continuar com sua repreensão, ele percebeu que acabou levando eles exatamente para dentro do labirinto, e de repente o solo do local onde eles estavam acabou se rachando e eles caem para dentro do labirinto em si, perdendo suas consciências momentaneamente. Quando Kim desperta, percebe que seu braço tinha quebrado, apesar de que poderia ter sido pior, e chega a pensar que sua contratante possivelmente não teria sobrevivido a essa queda, achando que seu pagamento já era. Conforme ele caminhava, percebe que possivelmente aquele era um labirinto abandonado, e de repente a Naja que estava na estatueta anteriormente parte para cima dele rapidamente, desferindo uma mordida em seu braço, fazendo ele pensar que ali seria a hora que ele iria partir dessa para uma pior. Porém, ele logo acorda e percebe que não somente seu braço, mas o resto de seu corpo inteiro estava curado, e logo encontra com a garota de antes, que agora descobrimos que seu nome é Yoon-ju, que apesar de ainda estar respirando, suas feridas eram muito graves, e ao perceber que não possuía kits médicos nem nada disso, ele a coloca em suas costas para poder tentar salvar sua vida ainda. Já em casa, ele percebe um noticiário na TV reportando a expedição deles mais cedo, reparando que as notícias se espalhavam rápido até demais por ali. A sorte do nosso protagonista é que a parte que ele tinha dito para os guardas não ficarem por ali tinha sido gravada, do contrário ele acabaria sendo multado. Kim deixou a primeira parte de seu pagamento no quarto de Ryuji, que era sua irmã, e por falar nela, do nada ela aparece com uma cara de quem aparentemente estava chorando, e seu pai aparece em seguida também, forçando sua irmã a devolver o dinheiro que ele tinha dado a ela, chamando seu filho de desobediente, e tinha ouvido falar que Kim tinha se aventurado em algo perigoso, por isso tinha saído do trabalho e voltou para casa para conferir. Ele até tenta dar uma desculpa de seu trabalho na loja de conveniência, mas seu pai não era besta bastante para cair nessa conversa. Quando sua irmã se retira, seu pai disse que pensou que tinha criado seu filho bem, mas achou as atitudes dele bem egoísta, dizendo também que sabia que criar uma criança seria o trabalho mais difícil que existe, e
Kim tenta insistir em usar o dinheiro que ele ganhou para poder casar sua irmã, mas quando seu pai diz que se ela soubesse que ele arriscou sua vida para ganhar aquele dinheiro, ela não aceitaria, e que ele também fazia parte da família e por isso não era para chateá-los daquela maneira, e nosso protagonista se desculpa pelas suas atitudes. Já em seu quarto, ele repara que tinha uma tatuagem no local onde ele foi mordido pela Naja, e um painel apareceu repentinamente em sua frente quando ele tocou a tatuagem, e lá continha informações sobre ele, suas aquisições e sobre o labirinto Naga, que foi onde ele recebeu a mordida da serpente, e possivelmente o labirinto abandonado tinha o escolhido como mestre. De repente, ele percebe que tinha algo novo nesse painel de informações, que antes não tinha, e ao tocar nessa informação, uma fissura se abriu, formando assim uma espécie de portal, e ele logo é teleportado para o labirinto de antes. Mas dessa vez ele estava preparado e usa suas habilidades para poder vendar a Naja em si, antes que ela pudesse agir mais uma vez. A cobra então começou a falar algumas coisas após isso, dizendo que ele era o novo glorioso rei de Naga, mas como ele nunca tinha sequer olhado para labirintos tentando evitar ao máximo possível eles desde criança, não gostou nada dessa notícia repentina, e enquanto ele reclamava por causa do que tinha acabado de acontecer, vemos uma criatura suspeita aguardando calmamente na escuridão. Quando Kim olha para o portal, percebe que sua irmã estava na porta para poder falar com ele, e antes que ela pudesse invadir seu quarto e pegar o portal aberto, ele volta rapidamente para poder atendê-la. O prota tinha dado a desculpa de que estava se trocando, mas quando ela ouve o barulho de um jogo MOBA popular, que muitos conhecem, fica empolgada pensando que seu irmão finalmente tinha desperto interesse por outras coisas da idade dele. Ela então pede desculpas pelo que aconteceu mais cedo, já que não sabia que ele voltou ao labirinto por causa dela, mas ele diz que estava tudo bem e ela não precisava se preocupar. Kim então percebe que tinha esquecido sua blusa dentro do labirinto, ao tentar pegar o dinheiro para dar para sua irmã, e olha para o labirinto novamente, percebendo que uma criatura suspeita estava revistando sua blusa em busca de alguma coisa. Após isso, ele tenta inventar uma desculpa rapidamente para sua irmã, para poder voltar ao labirinto e conferir sua blusa, e quando ele volta, percebe que literalmente tudo estava lá, exceto o dinheiro que o Goblin misterioso tinha pego, fazendo ele ficar revoltado com o porquê de um diabinho precisar pegar o dinheiro dele, já que eles não usavam aquilo no labirinto em si. Depois disso, ele fica meio cansado e recebe uma mensagem de que para ele encontrar o diabinho, ele precisaria terminar a sincronização e ativar a entrada do labirinto, e ao clicar que desejava prosseguir com a sincronização, uma luz começou a brilhar e ele foi reconhecido como o mestre do labirinto de Naga, e com isso, o labirinto começou a ser reformado, possivelmente de acordo com o gosto dele. Após a reforma do labirinto feita, ele percebe que um diabinho estava exatamente na entrada do portão, e parte rapidamente para cima da pequena criatura na tentativa de recuperar seu dinheiro novamente. Quando ele ameaça o pequenino dizendo para ele devolver o dinheiro antes que ele fizesse o coitado virar pó, ele revela uma joia terrestre, que valia muito mais do que o dinheiro que ele tinha perdido. Essas joias terrestres só podiam ser encontradas no fundo da terra ou escondidas em uma planta de geyser, e também tinha um outro jeito de conseguir elas, que era derrotando os monstros do labirinto em si, e elas valiam muito no mercado lá fora. O diabinho então mostra mais uma joia terrestre para Kim, deixando ele impressionado com aquela chance de lucrar uma grana alta facilmente. Porém, a empolgação dele foi tanta que acabou apertando demais o coitado diabinho, fazendo ele arremessar as joias terrestres para o alto, e ele finalmente solta o coitado para poder pegar as joias, porém apenas conseguiu pegar uma delas e a outra acabou caindo no altar que tinha ali perto, o que acabou acarretando na ativação do upgrade do labirinto, por ele ter sacrificado aquela joia terrestre. Mas Kim não gostou nada da notícia que tinha acabado de receber, e pula para cima do altar para tentar recuperar sua joia, mas infelizmente para ele já era tarde demais, e agora após 72 horas o labirinto teria finalizado o upgrade inicializado recentemente. Alguns dias depois, apesar das preocupações que eles tinham com relação ao casamento de Hyun-ji, tudo correu bem graças aos sogros generosos, e nosso prota também conseguiu vender a joia terrestre que ele tinha consigo por um valor razoavelmente alto, apesar de que o preço caiu bastante se comparado ao antigo preço que ele vendia a elas. Depois disso, faltava apenas alguns segundos para que o labirinto concluísse o upgrade, e ao finalizar ele decide retornar para lá. Agora, um tipo de instalação de ninho de Naga havia sido criado com o upgrade, e de repente surgem 6 trabalhadores Nagas com o upgrade do labirinto, porém eles não eram o que eles estavam imaginando. Depois dessa novidade, ele delega ordens para os trabalhadores, e 3 deles iriam ficar responsáveis pela exploração dos arredores e a criação de um mapa do labirinto, enquanto os outros 3 iriam ficar encarregados de criarem um armazém. E apesar do nosso protagonista não botar muita fé nos pequeninos, eles fizeram um excelente trabalho e em menos de uma hora uma sala já estava praticamente feita. De repente ele percebe que apenas um trabalhador Naga voltou da exploração, e começou a ficar preocupado com o restante, pensando que o pior poderia ter acontecido com eles. Porém essa preocupação foi à toa e eles estavam todos bem, mas os pequenos, ao verem que seu mestre estava preocupado com eles, a moral dele aumentou ainda mais com eles, o que acabou deixando eles felizes e motivados a trabalhar ainda mais pesado. Um dos trabalhadores entrega um mapa do labirinto para Kim, e ele percebe que muitas coisas estavam perto da localização atual deles. Ele então repara que o trabalhador trouxe muitos espólios e a maioria das coisas ali eram velhas e inutilizáveis. Daqui ele avista uma joia terrestre, e quando o pequenino diz que tinha visto mais delas, ele pede desesperadamente para que ele juntasse todas as que ele conseguisse, e também pediu para que ele avisasse os outros para fazer a mesma coisa. O prota então decide voltar correndo
indo para o seu mundo para vender essas joias que ele tinha acabado de conseguir. Porém, ao se mostrar preocupado mais uma vez com o que aconteceria aos trabalhadores caso ele saísse dali, eles ficaram completamente felizes com a preocupação de seu mestre. Em um comentário à parte, esses bichinhos são bem cute. Depois disso, Kim decidiu sacrificar as pedras que ele tinha conseguido no altar novamente. O Proto então começa a pensar que tinha evitado o labirinto pelos últimos 5 anos, mas pisar dentro de um o deixou obcecado com isso, e agora passou a entender o verdadeiro motivo dos filhos das dungeons serem tão obcecados pelos labirintos, percebendo que o sentimento de desconforto que ele sentia direto enquanto vivia uma vida de boa na superfície era apenas o tédio. O cara simplesmente não gostava da vida tranquila que ele tinha por lá, e agora como um rei de Naga, jurou trazer glória para seu império. Glória essa grande o bastante para envolver toda Geyser, e novamente lança as esferas que tinha consigo para invocar um Naga ainda mais forte dessa vez. Agora ele poderia invocar apenas 2 unidades Nagas por enquanto, sendo assim ele optou por invocar um soldado Naga que aparentemente era bem forte pela sua aparência, e ele ficaria responsável por defender o armazém com os trabalhadores no portão. E a outra invocação que ele escolheu fazer foi de uma criada, e dessa vez ele acabou dando sorte e tirou uma invocação heróica, fazendo com que assim surgisse uma bela criada que sinceramente é um colírio para os olhos, se não fosse pela parte que era de serpente. Não demora muito para que ela o reconhecesse como seu mestre, e logo pediu para que ele desse sua primeira ordem. Após essa empolgação toda, ele acabou contando a situação atual para ela, e pelo visto nosso protagonista não tinha sequer passado do tutorial ainda, parecendo até que ele estava em algum tipo de jogo ou algo do tipo. Após ela dar uma boa verificada no mapa, decidiu juntamente com seu mestre dar uma boa explorada pelas áreas enquanto apresentava cada local para ele, e mostra um local onde as joias poderiam ser mineradas, e um outro local também onde algumas plantas davam essas joias, porém em um tamanho um pouco menor, mas ainda assim era importante para eles fazerem a colheita delas. Depois das apresentações dos locais do labirinto para seu mestre, Kim diz que não imaginava ter uma Naga que seria capaz de aconselhar e se comunicar com ele, e diz também que não tinha intenção de negligenciar o labirinto ou coisa do tipo, mas como ele veio do mundo de cima, ele acabaria ficando muito por lá. Depois disso, ela o aconselha a se preparar para qualquer coisa em Geyser, e recomendou que ele aumentasse as tropas e atualizasse o labirinto o mais rápido possível, apesar de por enquanto as chances de ter algum tipo de enxame eram bem baixas. Ao perguntar se ela não era capaz de fazer isso por ele, ela disse que apenas o dono do labirinto seria capaz de invocar os Nagas e extrair as energias das joias, e ele fez uma última pergunta sobre o que aconteceria se ele não atendesse aos padrões dos seus soldados, e ela responde que os Nagas iriam se rebelar ou irem embora, mas mesmo que eles fizessem mal ao dono do labirinto, apenas os escolhidos pelo próprio labirinto em si poderiam ser os donos deles, e ainda mais, não existia Naga abestado o suficiente para derrubar a realeza que envolvia o Geyser inteiro. Como eles tinham bastante trabalho ainda para fazer, Kim decidiu parar por aquele dia e estava ansioso para trabalhar com sua nova criada, que por sinal se chamava Dominique, e posso dizer que ela sentiu o mesmo também. Ele ofereceu 3 de suas joias que ele tinha consigo para fazer o upgrade do labirinto mais uma vez. Já na loja onde ele fazia as vendas das joias, o avaliador acabou ficando impressionado por ele ter encontrado material de tão boa qualidade. Os negócios não estavam indo muito bem desde que os macacos lobos invadiram os primeiros andares dos labirintos, por isso a qualidade dos exploradores só caiu drasticamente ano após ano, e o senhor, ao ver o potencial do protagonista, menciona sobre umas aranhas infernais que eram bem difíceis de se derrotar, porém todas elas possuíam essas joias, e rapidamente Kim se recusa a participar disso, quando o senhor então comenta o fato de que ele tinha ouvido que Kim precisava dar suporte à sua família e que a situação deles não estava muito boa. Deu para perceber que ele mudou completamente de personalidade, chegando a quebrar a mesa do tiozinho com apenas um soco, e ainda manda uma pergunta se ele já tinha checado os antecedentes dele, deixando o velhinho com o Joey na mão, para não falar outra coisa. Depois desse susto, o senhor pede para que o Prota se acalmasse e explica melhor como funcionaria esse sistema de exploração onde ele trabalharia com outros filhos da dungeon, porém pelo visto ele não demonstrou muito interesse em fazer parte desse negócio. E novamente quando o senhorzinho ia falar sobre a família dele, Kim diz que se alguma coisa acontecesse com sua família, ele veria o que aconteceria quando o filho da dungeon ia à loucura. E eu sinceramente acho que o tiozinho na real não ia nem sequer ter a oportunidade de ver com quantas madeiras se fazia uma canoa. No primeiro tapa ele já ia pra vala, e seguido disso ele apenas fala pro vendedor enviar o dinheiro da joia terrestre para sua conta como de costume. Temos agora uma visão do passado do protagonista em um sonho, onde as aranhas infernais tinham enlouquecido completamente, e apesar de ele e seus companheiros passarem a vida escavando no labirinto deles, eles não entendiam o porquê ou do que Geyser tinha feito isso com eles. Ao despertar de seu sonho, Dominique se demonstrou preocupada com ele, porém ele logo a conforta dizendo que não era nada demais, e o prota menciona que os pequeninos não pareciam muito com monstros labirínticos, o que acabava deixando ele até relativamente mais confortável de estar ali em seu labirinto. Depois, ele comenta o que tinha ouvido do vendedor sobre as aranhas infernais, e mostrou preocupação caso elas pudessem aparecer ali a qualquer momento, e quando a atualização do labirinto finalmente termina, uma espécie de altar com o núcleo do labirinto surge de repente, e se isso for destruído, todos os recursos do labirinto seriam desativados. Já que tinha um limite para o poder do labirinto, era normal coisas como essas aparecerem de vez em quando conforme o poder do labirinto aumentasse, e Dominique diz também que mesmo que tudo entrasse em colapso, mas o núcleo permanecesse intacto, as coisas poderiam ser
recuperadas mesmo que virassem ruínas, e Kim percebeu um aviso de que um ataque de ratos chifrudos estaria acontecendo em breve, e ela o aconselha a aumentar seu número de tropas. Conforme ele estava na dúvida do que invocar, Dominique passa a informação de que se for realmente ratos chifrudos, um soldado Naga conseguia lidar com 4 deles, e após explicar um pouco mais ou menos como funcionava a hierarquia de poder das criaturas Nagas, ele fica extremamente grato por tê-la ao seu lado, e claramente ele acaba deixando ela bem feliz com isso, e decidiu invocar mais um soldado Naga e 2 guerreiros Nagas, e aparentemente foi uma boa ideia, já que eles aparentavam ser fortes o bastante para poder lidar com um enxame de ratos, superando assim as expectativas de Kim. Porém percebemos que um pequenino não estava muito contente com a invocação do guerreiro Naga, e Dominique diz que os trabalhadores Nagas são um tipo de mutação dos Nagas de alto nível, e quanto mais forte eles eram, maiores eram as chances de uma subespécie como essa nascer, e o pequenino estava apenas encarando o que ele poderia ter sido se tivesse nascido normalmente. Aqui eu fiquei com um pouquinho de dó dele, quando Kim menciona que reparou que o pequenino ainda seguia ordens, mas ainda assim ele era mais lento e tinha falta de vontade em trabalhar. A criada diz que se certificaria de ensinar uma lição a ele, mas não era essa a intenção do protagonista e ele diz que não precisava ela fazer isso, e em seguida pede para que ela reunisse todos os trabalhadores, inclusive os que ele adicionou recentemente, e pede para que ela também não se preocupasse, pois não iria brigar com nenhum deles. Na verdade, a intenção dele era se certificar e garantir que não haveria perigos para os seus servos, e queria proteger cada um deles com tudo que ele tinha. Já com relação à arma, ele se perguntava qual das armas dos grandes guerreiros ele deveria usar, e decide usar a picareta do pequeno trabalhador, que ao ver a atitude de seu mestre ficou bem feliz por ser útil, e por fim Kim lança a ordem para que seus soldados e servos se preparassem para a batalha. Após um tempo, um enxame de ratos chifrudos estavam se aproximando do ninho de Naga de Kim, e eles estavam sendo liderados por um ratinho chamado Treat, que se achava esperto e forte e declarou abertamente que eles iriam fazer os Nagas serem extintos. Os ratos então chegaram ao ninho de Naga, onde os pequeninos estavam servindo de isca aparentemente, e quando um dos ratos estava prestes a finalizar os pequeninos trabalhadores Nagas, nosso protagonista aparece roubando a cena com toda a força, além de acabar com alguns ratinhos logo de primeira, motivando assim os seus soldados a provarem seu valor, e dizendo para que eles não deixassem nenhum dos ratos chifrudos com vida. Vemos agora uma visão do passado de Treat, onde uma pessoa suspeita estava tentando ludibriar ele para que ele se rebelasse de seu dono ou alguma coisa do tipo, e quando essa pessoa diz que ele poderia se tornar o novo dono daquele labirinto, isso acabou despertando a atenção dele, e já de volta ao presente, seus soldados se perguntavam o que eles fariam para poder sair daquela situação, e quando ele avista a pedra de mármore do altar, Treat pensa que se ele engolisse a pedra em si, ele ficaria mais forte para poder proteger seus companheiros, e parte correndo para tentar chegar até a esfera do altar, enquanto seus companheiros se sacrificavam para que ele pudesse fazer isso. Porém, quando ele estava se aproximando da pedra do altar, acabou atraindo a atenção do dono do labirinto, que sinceramente com um olhar desse, o ratinho já deveria ter se borrado todo, e ele pega a lança de seu soldado Naga para poder lançar sobre o líder dos ratos, mas eu acho que ele acabou se empolgando demais e fez com que a durabilidade do altar diminuísse quase pela metade graças a esse ataque com a lança. Porém, o ratinho chifrudo não desistia fácil e ainda assim insistia em tentarem comer a pedra de mármore, mas nosso protagonista aparece mais uma vez, acabando de uma vez por todas com aquela situação. Depois de ver o quão fracos seus pequenos inimigos eram, Kim percebe que acabou se preocupando demais à toa, e quando os soldados Nagas que ele tinha invocado antes estavam terminando de limpar o labirinto em si, eles decidiram observar o poder de luta dos Nagas, e vemos que a pessoa suspeita de antes estava observando à distância a luta deles. A pessoa suspeita então retorna para seu mestre e repassa tudo o que conseguiu de informações sobre o ninho de Naga até agora, e leva uma bronca por ter usado tantas tropas de ratos chifrudos apenas para ter conseguido um punhado de informações. Mas ainda assim, seu líder ordena para que essa pessoa avisasse os mercenários que ele tinha, para que eles se preparassem para uma guerra quando voltassem da subjugação da qual estavam fazendo, e pelo visto esse líder era algum tipo de dragão, devido ao seu grande tamanho, e aparentemente ele estava de fato desejando que uma guerra acontecesse entre o ninho de Naga e ele. Se você quer ver a continuação dessa obra, como sempre não esquece de fortalecer com seu like. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!